início desse vídeo, é algo que podemos provar para todos. A Amazônia é um belo local. A Amazônia brasileira, muito bonita, mas também tem suas adversidades. Muitas regiões do Alto Solimões e o Baixo Solimões acontecem muitas tempestades. Essas tempestades causam muito medo. Stanley! Geralmente, se você estiver navegando, estiver bem ao meio do maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Esta região, abaixo da tríplice fronteira, até chegar próximo do Baixo Amazonas, recebe o nome de Rio Solimões. Mas é o mesmo Rio Amazonas, que por algumas características e particularidades, recebe o nome de Rio Solimões. Muitos locais chegam a grandiosas profundidades. A largura pode chegar a mais de 3 quilômetros. Mas além disso, de ser o maior rio do mundo, está por entre a maior floresta do mundo. Existem grandiosas tempestades. Tempestade que jamais foi falado antes. Você nunca viu antes em um jornal mostrando ventos fortes que assolam a região do Alto Solimões da Amazônia. Todas as comunidades Cocama e Ticuna são atingidas por esses ventos fortes. Chuvas chegam repentinas, principalmente nos períodos em que o rio encontra-se cheio. Essas regiões, chamadas regiões ribeirinhas, sofrem grandiosas consequências, principalmente com o vento conhecido como o Vento de Santa Rosa. Santa Rosa é uma região do município do Peru, que fica bem próximo à fronteira com Tabatinga. Este vento recebe o nome da Ilha de Santa Rosa, e ele, quando passa descendo o Rio Solimões, Feijoal, passa por Sapotal, passa por Belém de Solimões, chegando a locais mais distantes, deixando um cenário de destruições. O vento chega a mais de 150 km por hora, mas ninguém jamais mostrou, ninguém jamais falou. Os banzeiros se tornam fortes. Os banzeiros são as ondas do rio, que geralmente aparecem de acordo com o posicionamento do vento. Geralmente, se ele vier contra o fluxo do rio, as ondas são maiores. As embarcações correm perigo. Tem que ser perito na hora de navegar. Tem que sempre pegar e atravessar essas ondas de uma forma diagonal, também chamada bico de gaita. A perícia dos pilotos da Amazônia, os povos ribeirinhos, sempre evitam grandiosos naufrágios, mas às vezes podem acontecer. Essa tempestade que eu estou mostrando para vocês, entre muitas que eu cheguei a estar envolvido e participado e visto pessoalmente, neste momento tivemos que nos abrigar na comunidade indígena de Feijoal. Feijoal está localizado no município de Benjamin Constant, no estado do Amazonas, na margem direita do Rio Solimões, sentido a tríplice fronteira. Tabatinga, por sua vez, está na margem esquerda do Rio Solimões, na tríplice fronteira da Amazônia, e faz fronteira com a Colômbia. Além de outras características, a comunidade indígena de Feijoal está localizado no Alto Rio Solimões, no município de Benjamin Constant, no Amazonas. O nome Feijoal significa ponta de terra firme. A região do Alto Solimões é caracterizada por ser uma área de floresta amazônica preservada, ser a principal entrada da parte ocidental da bacia amazônica, ser um corredor de integração sul-americana e ter uma grande diversidade étnica, cultural e linguística, e ter centenas de povos indígenas. Muitos deles moram nas 3 fronteiras. Constam mais de 14 mil indígenas, Cocama. Isso em 2014.
esses dados, só os indígenas residentes em aldeia chegam a mais de 11 mil, conforme dado do IBGE no ano de 2020. Na contagem da Federação Indígena do Povo Ucamiria do Brasil, Peru e Colômbia, os Cocama somam mais de 25 mil indígenas que se identificam no Brasil. A maior parte vivem principalmente na região do Alto e Médio Solimões e na capital Manaus. Os Cocama são um povo indígena que habita a Amazônia, na fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. O nome Cocama significa aquele que se alimenta da roça ou aquele que se alimenta da mãe terra. O povo Cocama já foi considerado quase extinto, mas continua a viver nos 3 países. No entanto, muitos precisaram deixar de ser ou esconder o que eram, e alguns passaram a se identificar de outras formas. Esse foi mais um vídeo para o canal, falando para vocês algumas particularidades da região do Alto Solimões, Belém de Solimões, Fejual, Sapotal, São Paulo de Olivença e muitas outras regiões da nossa Amazônia brasileira. O rio Amazonas é o rio mais importante do mundo. A largura do rio Amazonas varia geralmente de acordo com a época do ano e a localização. A época seca, o rio Amazonas pode ter até 11 quilômetros de largura. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. Durante as chuvas, a largura do rio pode dobrar, chegando até 24 quilômetros. Na planície brasileira, a largura do rio é de 6 a 8 quilômetros. Nessa região do Alto Solimões, Sapotal, Fejual, Belém de Solimões, geralmente esta largura é frequentemente na época das enchentes. Na foz do rio Amazonas, ele tem 300 quilômetros de largura. Essas suas características o tornam excelente para a navegação. O rio Amazonas banha 3 países em seu percurso, desde a Cordilheira dos Andes até a sua foz na ilha de Marajó. Forma, junto de seus afluentes, a maior bacia hidrográfica do mundo. É o rio mais extenso do mundo, percorrendo 6.992 quilômetros, desde a Cordilheira dos Andes, no Peru, até a região da ilha de Marajó, no norte do estado brasileiro do Pará. Esse curso d'água possui milhares de afluentes, que formam uma enorme bacia hidrográfica de 7 milhões de quilômetros quadrados, estendendo-se por 7 diferentes territórios da América do Sul. Esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que todos tenham gostado. 10 de março de 2024. Obrigado a todos que assistem o canal. Dá um like e faz os seus comentários. O canal está crescendo graças a vocês.